Bom, seguindo agora para o nosso último exercício de movimento retilíneo uniformemente variado, o exercício 7, que é esse que vocês estão vendo na tela aí, tá? Conforme a figura abaixo, um avião de passageiros inicia sua decolagem no ponto A, realizando uma subida com um ângulo de 15 graus com o solo a uma velocidade de 270 km por hora. No ponto B, ele atinge a altura de 11 km em relação ao solo e mantém uma velocidade constante de 850 km por hora, que é a chamada velocidade de cruzeiro, né? Até ele chegar no ponto C, onde inicia sua descida num ângulo de 5 graus com o solo. Sabendo-se que seu pouso se dá no ponto D e durante toda a descida ele mantém o ângulo de 5 graus e que no instante ele toca o solo está a uma velocidade de 240 km por hora, determine o tempo total de voo entre o ponto A e o ponto D, sabendo-se que esses pontos, né, a distância entre o ponto A e o ponto D é 2.000 quilômetros, ok? Então, essa é uma forma bastante resumida, né, para a gente calcular o tempo de voo, né, entre duas cidades, tá? É óbvio que por exemplo, quando ele chega lá no ponto B, o avião está decolando a 15 graus, ele não vai manter esses 15 graus ao longo de todo o tempo que ele está subindo, né? Ele vai diminuindo essa inclinação. Logo depois da decolagem, ele está a 15, depois de uma determinada altitude, ele reduz esse ângulo para 12, depois para 10, e assim vai até chegar no ponto B, né? Mas no caso desse exemplo, a gente está simulando, né? A gente está simplificando, dizendo que ele mudaria radicalmente a posição dele, né? A inclinação dele. Mas isso é uma forma aproximada, tá? E ela até que ela oferece, sim, resultados bem próximos da realidade. Mas, insisto, é uma forma aproximada da gente fazer, tá? Mas, vamos lá. Vamos resolver logo esse problema. Bom, então, tirando o enunciado e repetindo a figura, para ficar mais clean aí o nosso problema, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Repara que eu tenho as altitudes em quilômetros, a distância em quilômetros, né? Vamos converter tudo para metro, para a gente trabalhar com o sistema internacional, tá? Então vamos lá. Lembrando que para passar de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente faz o quê? A gente multiplica, né? Perdão, a gente divide por 3,6, tá? Então eu vou ter o quê? Que a velocidade de decolagem ela não é aos 270 km por hora, ela vai ser o quê? 75,6. Os 11 km de altitude vão ser 11.000 metros, a distância não vai ser 2.000 km, vai ser 2 milhões de metros, tá? A velocidade de cruzeiro não vai ser os 850 km por hora, vai ser os 236 metros por segundo, convertidos, né? E a velocidade que ele toca o solo não vai ser de 240 km por hora, vai ser de 67 metros por segundo, tá? Então, para determinar o tempo, eu vou dividir esse problema em três trechos, tá? O primeiro trecho é esse trecho 1, que vocês estão vendo, representado aí por essa figura em azul, que é um triângulo retângulo, certo? E primeira coisa que eu vou querer determinar, qual é a distância que esse avião vai percorrer do ponto A até o ponto B, ou seja, a hipotenusa desse triângulo retângulo, tá? Vamos usar a trigonometria, matemática, para determinar qual é essa distância S de A até B. A gente sabe que pela trigonometria de um triângulo retângulo, o seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa, tá? Então, o seno de 15 graus, quem é o cateto oposto? É o 11.000 metros. Divididos por quem? Pela hipotenusa, que é a distância que a gente quer determinar, distância entre o ponto A e o ponto B, tá? E aí a gente vai desenvolver, vai dizer que a distância do ponto A até o ponto B é 11.000 divididos pelo seno de 15. Né? Coloca isso numa calculadora, a gente vai descobrir que essa distância do ponto A até o ponto B dá 42.500 metros, ou 42,5 quilômetros. Tá? Bom, agora o que eu vou querer determinar? Eu vou querer determinar qual é a projeção horizontal desse deslocamento. Tá? Essa linha vermelha aí. Para isso, novamente uso trigonometria, tá?
essa distância vai ser igual ao quê? A hipotenusa vezes o cosseno de 15 graus. Essa distância vermelha aí, tá? Vai ser igual ao quê? 41.052 metros, ok? Então, eu já começo a colocar os resultados que eu estou obtendo. Então, a distância que o avião vai percorrer do ponto A até o ponto B vai ser 42.500 metros e a sua projeção horizontal, né, que é essa linha vermelha, vai ser de 41.052 metros. Agora, o que aquele problema pede? Né? Vamos calcular o que o problema pede. O tempo. Então, ele quer saber o tempo de voo entre o ponto A e o ponto D. Né? Então, como é que a gente vai calcular isso? Né? Qual vai ser o tempo nesse trecho 1, né, que ele vai do ponto A até o ponto B? Existem dois modos para a gente fazer isso. Vamos fazer dos dois métodos. Tá? Então, o primeiro modo, como a gente considera esse deslocamento, né, esse tempo vai ser igual ao quê? O ΔS sobre ΔV. Tá? Quem é o ΔS? O ΔS é o 42.500 que a gente já descobriu. E o ΔV é o quê? É a velocidade média nesse trecho. Tá? Então, quem é a velocidade média? É o 236 metros por segundo, que é a velocidade que ele vai estar a partir daquele momento no ponto B, mais o 75, que é a velocidade inicial, divididos por 2. Fazendo as contas, eu vou determinar que o tempo vai ser, para ele se deslocar do ponto A até o ponto B, vão ser 273 segundos, certo? O segundo modo para a gente fazer isso, né, é considerando a aceleração da subida, né, a aceleração do voo, né, que ele tá indo de uma velocidade inicial de 75 metros por segundo para uma velocidade final de 236 metros por segundo. Então, o que eu preciso determinar aqui? Primeira coisa é determinar qual é essa aceleração. E eu posso obter ela por Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Tá? Isola a aceleração do lado esquerdo da equação. Aceleração é igual a V ao quadrado menos V0 ao quadrado divididos por 2 vezes o ΔS. Eu tenho todos esses dados, só jogar na equação, a velocidade final é de 236 elevado ao quadrado, menos a velocidade inicial, que é o 75 elevado ao quadrado, dividido por 2 vezes a distância, 2 vezes 42.500 metros. Né? Com isso eu descubro que a aceleração de ascensão, né, o avião está acelerando a uma taxa de 0,59 metros por segundo ao quadrado. Para determinar o tempo, eu vou usar essa equação, velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Isolo o tempo de um lado, tempo é igual a V menos V0 sobre A, tem todos os dados, a velocidade final é 236, menos a velocidade inicial 75, dividido pela aceleração que a gente acabou de calcular, né, 0,59, isso vai me dar o mesmo tempo, 273 segundos, ok? Então eu já coloco agora o tempo que ele demorou nesse primeiro trecho, né, que é entre o ponto A, que é o momento da decolagem, até o ponto B, que ele começa ali o seu voo em velocidade de cruzeiro, que dá os 273 segundos, certo? Agora vamos calcular primeiro, antes do trecho 2, que é o trecho que ele está lá em velocidade de cruzeiro, vamos calcular o tempo no trecho 3, que é o tempo no T3, né, que é a descida, né? E eu vou fazer isso porque eu preciso determinar qual é essa componente horizontal aí, essa distância que ele percorre horizontalmente entre o ponto C e o ponto D, para depois finalmente poder calcular qual é o valor da distância entre o ponto B e o ponto C. Tá? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz para calcular o trecho 1. Tá? Então, a distância entre o ponto C e o ponto D vai ser igual ao quê? Seno de 5 graus, né, que seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto? É o 11.000, que é a altitude, né, 11.000 metros, dividido pela hipotenusa, que é a distância entre o ponto C e o D, que eu quero determinar. Com isso, eu posso escrever que a distância entre o ponto C e o D é 11.000 metros divididos por seno de 5 graus, né, que vai me dar 126.211 metros. Tá? Com isso, eu vou poder calcular essa distância vertical, horizontal, né, que ele percorre, né, que é esse trecho vermelho, da projeção do ponto C até o ponto D, que vai ser igual a 126.211 vezes o cosseno de 5 graus. Até aqui, trigonometria. Né?
E aí eu vou descobrir que o quê? Que essa distância horizontal vermelha que ele vai percorrer é 125.731 metros, ok? Vou colocar todos os dados que eu já calculei agora na figurinha, né? A distância entre o ponto C e o ponto D e a distância horizontal que ele vai percorrer, essa distânciazinha vermelha. Vamos calcular agora o tempo do trecho 3. Mesma coisa, vamos usar dois modos. Então, o primeiro modo é usando a velocidade média, né? O tempo vai ser a distância, né, o ΔS que ele percorre, divididos pela ΔV, velocidade média. E aí eu vou dizer que o tempo vai ser o ΔS, que é os 126.211 metros, divididos por velocidade média, que é o 236, né, que é quando ele está começando a descer ali no ponto C, até o momento que ele toca no solo, que é os 67 metros por segundo, dividido por 2. Tá? Com isso eu vou descobrir que ele vai demorar 833 segundos para completar a sua descida, né, para ele sair do ponto C e para o ponto D. Vamos fazer agora a mesma coisa para o segundo modo. Aí eu vou precisar calcular a aceleração de descida, né? No caso é uma desaceleração, é negativa, porque ele está reduzindo a velocidade. Vocês vão ver que o resultado vai dar negativo, né? Então vamos lá. Aceleração é igual a v ao quadrado menos v0 ao quadrado, dividido por 2ΔS. Jogo todos os dados na equação, velocidade final eu sei que é 67 elevado ao quadrado, menos a velocidade inicial, que é o 236 elevado ao quadrado, divididos por 2 vezes a distância, 2 vezes 126.211. Vai me dar uma aceleração negativa, conforme eu falei, de menos 0,2 metros por segundo ao quadrado. Tendo a aceleração em mãos, vamos calcular o tempo. Tempo é igual a velocidade menos velocidade inicial, divididos por A. Jogo todos os dados, velocidade final 67, menos a velocidade inicial 236, divididos pela aceleração menos 0,2. Né? Vai me dar um número negativo em cima, um número negativo embaixo, e vou ter um tempo positivo, de quê? 833 segundos. Ok? Coloco os dados no problema, ou seja, eu já sei agora que o trecho 3, a descida, né, o trecho da descida, ele vai ser completo, ele vai ser finalizado em 833 segundos, que é o tempo que o avião vai demorar para entre o início da descida, né, o procedimento de manobra de descida, até ele pousar, certo? E aí agora eu vou calcular o tempo que ele vai percorrer o trecho 2, que é o mais simples de ser calculado. Como eu já tenho aí o deslocamento horizontal do ponto A até o ponto B e do ponto C até o ponto D, eu vou agora determinar qual a distância que ele vai percorrer do ponto B até o ponto C. Tá? Simplesmente, né, o ΔS vai ser igual ao quê? 2 milhões de metros menos 41.052 mais os 125.731 né, 125.731 metros, divididos pelo ΔV. Né? Quem é o ΔV nesse caso? Como a velocidade é constante, né, ele não tem nem aceleração, né, movimento uniforme. Então a velocidade é o 236. Jogo esses dados numa calculadora, eu vou descobrir que o tempo que ele vai demorar para percorrer a distância entre o ponto B e o ponto C vai ser quanto? 7.768 segundos. Jogo essa informação, tá, no desenho. E qual vai ser o tempo de voo? Vai ser o tempo 1 mais o tempo 1, né, que é o tempo do trecho 1, mais o tempo do trecho 2, mais o tempo do trecho 3. Ou seja, 273 mais 7.768 mais 833. Isso vai me dar que um tempo total de voo desse avião vai ser de 8.874 segundos. Tá? Essa aí já seria a resposta. Mas só que a gente não quer a resposta em segundos. Vamos fazer mais bonito, né? Vamos colocar a resposta em horas. Né? Como é que a gente faz? Eu vou pegar 8.874 segundos, que é o tempo total, dividir por 3.600. 3.600 é quantos segundos tem uma hora. Eu vou achar a resposta 2,47 horas. Poderia também parar por aí, mas vamos expandir para calcular em minuto e em segundo, né? Então eu já sei que o tempo total de voo vai ser o quê? 2 horas mais 0,47 da hora. Né? O que é esse 0,47 de horas? Que é em minutos, né? É só pegar o 0,47 e multiplicar por 60 minutos, que é o quanto que demora uma hora. Eu vou achar o quê? 27,90 minutos.
que também 27,90 minutos é igual ao quê? A 27 minutos mais 0,90 minutos. Vou transformar esses 0,90 minutos em segundos. Né? Então eu vou pegar o 0,90 e multiplicar por 60. Ou seja, porque um minuto tem 60 segundos. Isso vai me dar o quê? 54 segundos. Né? Então qual é a resposta final? Os 8.874 segundos, ele é a mesma coisa que 2,47 horas, que por sua vez é igual a 2 horas, 27 minutos e 54 segundos. Ok? Essa é a resposta final que o problema pede. O tempo total de voo entre uma cidade que está localizada no ponto A e uma outra cidade que está localizada no ponto D. Tá? Se você entrar num site aí de pesquisa para buscar um tempo de voo sem escala, obviamente, entre uma cidade e outra que está mais ou menos a distância de 2.000 metros, vocês vão chegar a valores muito próximos a esse. Vocês vão ver que o valor é muito próximo aí de 2 horas e meia. Ok? Bom, é isso, gente. Se você gostou desse exercício, deixe seu like, dá seu joinha, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, isso vai ajudar bastante o nosso canal. E aí a gente vai cada vez mais publicar vídeos legais para você sobre exercícios de física, sobre teorias físicas e tudo mais. Ok? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Um abraço.